porque grande é o Senhor na minha e na sua vida. Espera aí que eu já vou botar aqui. Vem para cá, meu amado Rogério de Souza Souto. Vem para cá, Olá! amore. Vem para cá, deixa eu só trocar de lugar com você. Essa poltroninha Deixa eu ajeitar aqui para você. Ficou bom assim? tá ótimo. Bom dia, sala do transbordo, graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais essa manhã. O Senhor possa falar ao meu coração, ao seu coração, assim como ele já falou tantas e tantas vezes, né? Mas o mais interessante de tudo é que a palavra do Senhor ela vai sempre se renovando. E lendo ali, eu tenho, né, um caderninho de anotações daquilo que a gente muitas das vezes tem a possibilidade de ministrar. E eu estava dando uma olhada um tempo atrás de uma matéria que eu tinha visto, e o Senhor, como ele fala de formas diferentes para todos nós, ele usa às vezes certas situações que você às vezes fica até pensando se é loucura ou não, mas de qualquer forma o Senhor está sempre falando algo com você. Então, se você tem ouvidos sensíveis, ainda que às vezes você esteja só assistindo aquilo que seria apenas uma matéria, querido, o poder do Senhor é interessante. E há um tempo atrás eu estava assistindo uma matéria sobre magnetismo. Aí você fala assim, Rogério, mas o que tem o magnetismo com a gente? Eu falei assim, puxa, assistindo a matéria, eu percebi que todos nós somos um imã. Você pode até repetir para você mesmo, eu sou um imã. E aí você vai falar assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ainda que essa tela assim, esteja dando essa frenesi, mas tomara que a minha voz esteja chegando bem até vocês aí. E lá em João, 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E assistindo a matéria sobre o magnetismo, aquilo foi me chamando tanta atenção porque dizia na matéria que alguns materiais já saem da natureza magnetizados, principalmente de uma rocha específica chamada magnetita. Ela já é imantada por ela mesma, tanto que lá atrás eles já faziam uma bússola em função já dessa própria pedra, porque a bússola usa, né, aquela agulhinha que é já apontada já para o campo da Terra, especificamente o norte, então ela tem essa atração. E eu fiquei imaginando assim, ué, mas que coisa interessante, né? Nós também temos muitas coisas dentro de nós que às vezes nos atraem. Assim como o texto está falando sobre essa cobiça dos olhos, queridos, como nós somos atraídos por aquilo que muitas das vezes nossos olhos vê, também somos atraídos muitas das vezes por aquilo que nós ouvimos ou até que tocamos. E a matéria falava sobre o imã, algo assim que era interessante, e falava sobre alguns que já são magnetizados, outros que podem ser magnetizados por indução, ou seja, tem um processo para ser magnetizados, e outros que jamais vão ser magnetizados, a menos que sofra uma transformação com algum tipo de inserção de óxido ferroso. E aí pode se transformar no ímã. Enquanto eu estava vendo aquilo ali, eu falei assim, meu Deus, então todos nós somos um imã, porque lá atrás, lá em Gênesis, quando o homem e a mulher que estavam naquele lugar espetacular decidiram dar ouvidos ao inimigo, o inimigo inseriu neles esse desejo de conhecer o bem e o mal. E ali é onde começou a indução, ou seja, eles foram atraídos pelo pecado. E esse poder do pecado é algo assim tão tremendo que até hoje ainda vem acontecendo na vida de tantas e tantas pessoas. E vendo ainda sobre essa matéria, a matéria dizia que um ímã, depois que ele é formado, que ele já foi imantado, se você quebrar ele, ainda que você fragmente ele a pedaços minúsculos e minúsculos, ele vai continuar sendo ímã, vai ter um lado norte e um lado sul do ímã.
E os dois lados continuam atraindo coisas. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, então lá atrás aconteceu isso, Adão e Eva foram magnetizados e todos os seres humanos continuam, mesmo sofrendo o efeito já depois de milhões, de tantos e tanto tempo, né? Ainda continuamos, e você, queridos, quando você gera um filho, ele continua também sendo um imã. E o imã, ele vai, assim, se propagando cada vez mais e mais. A pergunta é, mas o que que tem te atraído, né? Já que tem os dois lados do imã, o imã, ele sempre tem essa finalidade de atrair ou também de ser atraído. E aqui, quando no texto, quando vai falando o mundo passa, assim como sua volúpia, eu estava dando uma estudada sobre volúpia. Volúpia é um substantivo feminino que é um sinônimo de voluptuosidade ou luxúria, e significa um grande prazer dos sentidos ou grande prazer sexual. Frequentemente, a palavra volúpia está relacionada com uma vertente sensual, deleite carnal ou com a lascívia. Apesar disso, volúpia, olha o outro lado da moeda, volúpia também pode indicar prazer moral ou contentamento espiritual. E é isso que muitas das vezes nós buscamos, o contentamento espiritual. Mas aqui ainda falando sobre lascívia, que aqui estava dizendo sobre isso, né? É um ato carnal caracterizado por um desejo incontrolável a ponto de abusar da moralidade pública e privada. Nós estamos passando pelo carnaval, é, o carnaval já se encerrou, mas nos finais de semana, em vários e vários lugares, vai ter aquilo que eles chamam de resenha, ou seja, aquela galera que comemorou o carnaval vai voltar de novo às ruas e vai vivenciar esse tempo de novo. E não vai ser diferente, queridos. Se tem algo que vai estar acontecendo, é esse abuso da moralidade pública e privada. Ou seja, você vai ver cenas pelas ruas aí que vão te deixar chocados, mas isso tudo é porque essa carne, ela tem essa atração tremenda por esse desequilíbrio, né? Por aquilo que a gente pode falar sobre essa atração da carne, daquilo que a carne fervilha. E quem tem, queridos, esse tipo já de comportamento, a época do carnaval é o que fica mais explícito. Aí a gente até pensa assim, puxa, na época do carnaval existe duas situações, né? Muitos são resgatados na época do carnaval, onde as igrejas têm o propósito de poder sair às ruas e evangelizar e consegue alcançar essas vidas. Outros queridos que estavam na igreja por tantos e tantos tipos de situações de descontentamento acabam agora caindo e aí são atraídos por esse tempo do carnaval e aí queridos passa o carnaval, a igreja passa a sentir falta de alguém porque infelizmente esse poder do carnaval ele acaba atraindo e imantando pessoas para esse lado que é se afastar do Senhor. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte, é continuar o nosso propósito, poder, sempre que for possível, levar uma palavra e crer que aquela pessoa pode voltar de novo para os caminhos do Senhor. E isso, se eu perguntasse aqui a alguém aqui da sala, várias e várias pessoas iam sempre estar trazendo alguém que já estava super firme, era alguém que era ligado ao ministério de louvor, era alguém que era responsável por levar a palavra, era alguém que tinha um cargo importantíssimo e, de alguma forma, foi atraído por esse poder do carnaval e se afastam da presença do Senhor. Mas que a gente possa ter misericórdia deles e continuar orando e crendo que, fazendo o nosso papel, seja orando ou levando a palavra, essas pessoas podem voltar de novo para a presença do Senhor. Jeremias, no capítulo 19, capítulo 17, o verso 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E quando estava lendo esse texto assim, eu fiquei pensando, poxa, quantas e quantas pessoas, às vezes, né, têm o hábito, tem aquilo que vão externando de vontade de falar da palavra, de pregar, de cantar e tantas outras coisas, mas o Senhor esquadrinha os corações. E aí, ainda que eu esteja tentando passar algo, é,
segundo aquilo que a fé me orienta, dentro de mim mesmo vai sendo atraído pensamentos e cada vez mais coisas que não deveriam estar agregadas ao meu coração e que vai atrapalhando o agir da minha fé. E quando eu falo isso sobre o coração estar atraindo coisas e mais coisas, eu me lembro daquilo que eu trabalho lá na oficina. Eu literalmente eu desmonto caixas todos os dias, praticamente, e o que mais me chama a atenção é que no fundo da caixa de marcha tem uma pecinha que é um ímã. E qual é a finalidade do ímã? O ímã é para atrair tudo aquilo que é envolvido com desgaste, seja de engrenagem por atrito, seja por rolamento. Como eles são tudo de aço, eh, durante o funcionamento deles, eles vão se desgastando e vão eliminando algumas, alguns fragmentos. Quando quebra, às vezes fica pior ainda, porque aí ele elimina pedaços maiores. Só que essas limalhas, elas vão chegando no imã igualzinho a umas lanças, né? Bem pequenininhos. E um tempo atrás, o inocente aqui, eu peguei um imã tão contaminado, o imã estava tão grosso de impureza, que eu fui meter a mão nele para limpar ele e espetei, mas espetei mesmo, machucou a limalha. Ela fica tão fina, ela penetrou no dedo e depois para tirar aquilo ali foi um problema, né? Porque ela tem a tendência às vezes de ir quebrando. Só que eu fui tirando aquilo e depois eu fui pensando assim, meu Deus do céu. Vai o Senhor falar de novo com a gente. Às vezes existem situações onde você quer ajudar alguém, e esse alguém, às vezes, ela já está tão sobrecarregada de limares em função do desgaste, seja na família, seja no ministério, seja no trabalho, seja no meio social onde ela tem vivido. O desgaste com as pessoas é tão grande que vai gerando limalhas, limalha de tristeza, limalha de aborrecimento, limalha de frustração e de tantas outras coisas que vão gerando limalhas fruto de desgaste. E às vezes quando você tenta ajudar essa pessoa, você às vezes precisa tocar no assunto. E quando você toca no assunto, queridos, espeta. Ah, como espeta. Tem assuntos, às vezes, que são tão sensíveis, para ser tratado, ele precisa ser falado de alguma forma, ele precisa ser tocado. Agora, eu quero dizer para cada um de vocês, queridos, que às vezes você vai visitar alguém, seja longe da tua casa, seja até dentro do teu próprio teto. E às vezes existem assuntos que são assim, né, tão melindrosos, e quando você toca naquilo, ou você espeta a pessoa, ou você é espetado. E se você for espetado, de alguma forma, entenda o seguinte: você não foi ali em vão. Peça ao Senhor sabedoria para aquilo que você vai tratar, seja definitivamente tratado, que aquela pessoa possa ser ajudada. Às vezes, você vai ter que pedir estratégia ao Senhor de forma que, ainda que cause, no primeiro impacto ali, um tipo de aborrecimento, que diz, mas não foi em vão. Vá até a sua missão e faça a sua missão, porque o que não falta é gente por aí com muitas limalhas. Mas limalhas de diversos aspectos, né? Limalhas muito grandes, muitas das vezes, mas, queridos, que eu, em função da vida, o coração foi absorvendo isso, porque lembra? Nós todos somos um imã. Nós temos essa tendência de atrair, às vezes, problemas, e problema é o que não falta para cada um de nós, né? Existem situações também em que você pode evitar problemas. Eu lembro do texto lá de Gênesis, no capítulo 39, a partir do verso 6, a parte B, diz assim: ó, José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem, deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Situações e situações, você vê. Aquele rapaz jovem, solteiro,
novo, hormônios borbulhando, mas ainda que a carne fosse tendenciosa a se inclinar para aquilo lá, ele tinha um temor tão grande que o Senhor, que esse tipo de pecado não o atraía. E às vezes vai ser difícil, às vezes, você lidar com jovens que têm esse tipo de situação, e não apenas jovens. A palavra de Deus diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quando fala isso, não fala somente para os jovens, para os adolescentes, para os jovens ou para os mais velhos, fala para todos, inclusive até para quem ministra diante de toda a igreja, de pastores. É uma coisa que era para continuar sendo assim muito impactante, e à medida do tempo não tem sido tão impactante assim. Você vê tantos e tantos pastores que têm se desviado, que têm caído, que têm essa tendência carnal dentro dele mesmo, às vezes atraído por algo que ele não consegue nem suportar, e acaba caindo e causa escândalos e gera problemas e limalhas para todos aqueles que estão à volta dele. E muitas das vezes, se aqueles que estão dentro da igreja não entender que a atração que está aqui no coração tem que ser para o Senhor, fica olhando para um homem, para a atitude de um homem, e acaba perdendo a sua fé, esfriando e se afastando. Querido, mas se isso aconteceu ou se ainda vai acontecer com você, porque não somos livres disso, não olhe para o homem, a sua atração tem que ser para o Senhor. Ainda que aconteça coisas e mais coisas assim escandalosas, a palavra de Deus diz que quando ele voltar, por acaso encontrará fé na terra. Então, se acontecer algo que te deixou muito escandalizado, não fique olhando para o homem, porque o Senhor vai voltar. E os sinais aí estão mostrando, são cada vez mais tragédias impactantes, terremotos, tantas chuvas agora com volumes tão grandes, né, dessa agora que aconteceu lá em São Paulo, um recorde dentro da história aqui do Brasil. 687 milímetros é algo assim abrupto, é muito fora da curva. Então, queridos, os sinais eles estão mostrando que o Senhor vai voltar. E ainda que tristezas venham acontecer sobre a sua vida, que você não venha a ser atraído pela tristeza, para que a incredulidade não more no seu coração, queridos, porque o Senhor vai voltar. Então, não se apegue àquilo que o mundo está te mostrando, às situações à sua volta, porque quando ele voltar, queridos, ele deve encontrar fé na terra, fé no seu coração, uma fé que, quem sabe, chama até atenção, da mesma forma que aquele centurião, quando chegou na frente do Senhor Jesus, e disse, né, Mateus 8, Senhor, eu estou com alguém lá na minha casa que está enfermo, paralítico, me ajuda. Aí o Senhor prontamente quis ir lá e ele falou assim: não, 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 não. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. A palavra de Deus diz que o Senhor ficou tão impactado com aquilo, se virou para os discípulos e disse assim: eu nunca vi fé como essa em todo Israel. E aí ele vai e diz uma outra coisa tremenda, ele diz assim: ó, e muitos virão do Oriente, do Ocidente, e adentrarão, estarão junto à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os que deveriam, né, os herdeiros mesmo, esses vão ser jogados fora. Esses não entrarão por causa das suas atitudes, querido. Então, que nós possamos ter dentro do nosso coração sempre esse coração voltado para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E armadilhas realmente aparecem a todos nós para que nós saiamos desse propósito. Provérbios 14:12 diz assim, ó, há caminhos ao ser humano que parecem melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Convites vão continuar acontecendo na minha e na sua vida, mas que você possa ter discernimento e entender que o Senhor, ele tem o melhor para cada um de nós. E quando convites assim mirabolantes, às vezes você está dentro de uma situação tão difícil, né? Seja uma situação conjugal, seja uma situação financeira, seja um problema assim que abrange outros familiares seus, e nesses momentos assim tão difíceis, às vezes vem uma proposta que aparentemente é excelente. Cuidado para que ela não venha te conduzir à morte. Peça sabedoria, peça discernimento ao Senhor, porque é Ele que vai te dar o melhor caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele também nos dá o livre-arbítrio. Deuteronômio, lá no capítulo 28, o verso 1 e 2 diz assim: se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, e neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra.
Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e acompanharão todas estas bênçãos. Aí vai relatando as bênçãos. O verso 8 diz assim: O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Ou seja, quando eu li esse texto aqui, eu falei assim: nossa, nós somos imantados muitas das vezes pela obediência. E a palavra diz que as bênçãos é que te seguem. Olha que coisa tremenda. Porém, tem um propósito, né, queridos? Você precisa obedecer ao Senhor. A palavra de Deus, ela não pode ser somente ser ouvida, mas sim praticada. Da mesma forma que Tiago diz: não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes. Entre uma coisa e outra, há um obstáculo entre o querer fazer. Mas que você possa fazer igual os discípulos também falaram com o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Você pode fazer isso hoje, nessa manhã, nesse momento. Senhor, aumenta a minha fé, porque a sua fé, que diz, é o que vai atrair coisas dos céus para você. Mas Deuteronômio também 28, a partir do verso 15, diz assim: mas se você também não quiser, você também começa a atrair outras coisas. E diz assim: contudo, se não obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, não zelando pelo cumprimento daquilo que ele te manda, os seus decretos que neste dia te ordena, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E o verso 20 vai falar assim: o Senhor mandará sobre ti as maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofra repentina ruína por causa da malignidade das tuas ações pelas quais me abandonaste. Ou seja, todos aqueles que já tiveram junto ao Senhor, aqueles que já vivenciaram experiências extraordinárias, mas que não quiseram mais seguir e quiseram ser atraídos por esse mundo, por aquilo que o mundo oferece, cuidado, porque lá na frente tem algo terrível. Mas eu vendo essas questões do imã, eu fui buscando, né, mais profundidade sobre aquilo e descobri que um homem chamado Pierre Curie, junto com a sua esposa Marie Curie, eles elaboraram um estudo sobre magnetismo e descobriram que cada um dos materiais, eles são, depois de ser magnetizados, eles podem perder a sua capacidade de imantação. Mas para isso, eles precisam ser elevados em temperatura. E aí ele falava sobre o cobalto, sobre o ferro, sobre alguns materiais que contêm muito óxido ferroso. E quando esses materiais eles são aquecidos até certo nível, eles começam a perder aquele poder de imantação. E aí eu fiquei pensando assim: nossa, que coisa tremenda! O poder de imantação ele acontece à medida que é aquecido. E aí cada material que eles estudavam e descobriam a temperatura que perdia a magnetização, eles chamavam de ponto Curie. E quando eu vi aquilo, eu falei assim: nossa, que coisa tremenda, né? E o Senhor fez eu me lembrar daquilo que João, o Batista, disse lá em Mateus, no capítulo 3. Ele diz assim: ó, é, venha, eu batizo com água para arrependimento dos seus pecados. Mas vai vir um depois de mim que eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, quando eu vi aquilo, eu falei assim: nossa, então, ou seja, quanto mais comunhão, quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, se há algo aqui dentro de você que está completamente imantado, seja por tristeza, frustração, seja por que for, seja uma cobiça, uma ganância que tem aqui dentro, queridos, a comunhão com o Senhor eleva tanto esse aquecimento que o Espírito Santo te dá que você se desprende daquilo. A libertação. E o ponto cure. Nessa manhã, hoje, eu quero te dizer para cada um de vocês que quando você começa a ter esse tipo de comunhão com o Senhor, você não atinge o ponto cure, mas sim o ponto da cura. E nessa manhã, queridos, você pode pedir ao Senhor para que Ele manifeste a cura na sua vida. Se é algo que tem te prendido durante muito tempo, queridos, nessa manhã é uma manhã de cura. Mateus, no capítulo 11, verso 28, e aí eu volto a falar para aqueles que estão com tanta limalha presa dentro de vocês. A palavra de Deus diz assim: ó, vinde a mim todos os que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso.
Se tem coração aqui nessa manhã pesaroso, coração que já não consegue nem mais sorrir, queridos, a palavra de Deus diz assim, ó: "Vinde a mim". Então, clame pelo Senhor nessa manhã. Peça ao Senhor: "Senhor, manifesta-te poderosamente na minha vida. Haja, Senhor. Permita que eu venha vivenciar o milagre, que eu venha ser liberto desse mal que tanto me aprisiona na minha mente, no meu coração, para que eu possa vivenciar dias de alegria". A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, querido, se tem tristeza nessa manhã aí, se tem algo que tem te feito sofrer tanto nessa manhã, é uma manhã do ponto da cura. Então, que nós possamos clamar pelo Senhor, pela essa intimidade com o Espírito Santo, a ponto da nossa fé e muito mais além do que aquilo que nós já vivenciamos. Eu, desde já, venho agradecer a cada um de vocês que tem me ouvido. Eu venho agradecer essa sala, eu venho agradecer essa esposa linda que me deu essa oportunidade. Muitas das vezes, eu fico pensando assim: "Poxa, mas a quarta-feira às vezes me atrapalha lá no meu trabalho", mas às vezes é um dia que eu tenho para contribuir com a vida de cada um de vocês. Amanhã, quinta de oração. Olha que coisa tremenda que essa sala aqui proporciona. É o dia de você orar cada vez mais e por um propósito, por aquela pessoa que às vezes está à sua volta, por alguém que está muito distante, mas o mais importante de tudo, queridos, que quando nós oramos, nós chamamos a atenção do Senhor, que essa sala aqui venha a ter um magnetismo tão grande, a ponto de nós orarmos e termos certeza, da mesma forma que diz lá em 1 João capítulo 5, que quando nós oramos e temos certeza de que Ele está ouvindo e estamos fazendo a sua vontade, as nossas orações serão atendidas. Então, não deixe de crer, continue perseverando. Tem muita gente aí para você alcançar e muitos aqui ainda para serem libertos daquilo que o passado te trouxe, queridos. Mas que nessa manhã venha ser o ponto de cura para a vida de cada um de nós. Eu desde já agradeço aqui a minha oportunidade de estar aqui nessa manhã. Muito obrigado a cada um de vocês. Vou chamar minha esposa linda para vir aqui, mas eu queria estar orando primeiro. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conecta, Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de nós sermos atraídos pela tua palavra poderosa. A tua palavra, Senhor, que cura, que liberta, que transforma. A tua palavra, Senhor, que traz de volta o ânimo, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, Senhor, por cada uma família aqui representada. Senhor, continua operando através desta sala, Senhor. Nós cremos, Pai, que muitos chegarão aqui neste lugar, Senhor, com muitas limalhas pesadas em seus corações. Pai, mas serão ministrados, Senhor, e haverá o milagre, Senhor. Ouviremos, Senhor, muitos e muitos testemunhos, Senhor. Eu já profetizo, Pai, em nome de Jesus, que às terças-feiras, Senhor, veremos e mais, cada vez mais e mais milagres. Continua sustentando esta sala, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer. Conceda um dia excelente a cada um, Senhor, daqueles que estão ouvindo agora e daqueles que ouvirão também depois. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. Que vocês tenham um excelente dia. E essa princesa linda. Oi, gente. Meu Deus, é comunhão. Que palavra, né? Que Papai do Céu envie mais e mais pessoas para trazer uma palavra fresquinha assim nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, amor. Obrigada a você que está aqui conosco. Está sendo gravado, daqui a pouco vai estar subindo e você pode compartilhar com alguém, viu? Para abençoar também. Se você foi abençoado nessa manhã, faça isso também, compartilhe com mais pessoas. Tem gente que depende de uma mensagem sua para dar um sorriso hoje. Amanhã é quinta de oração, como já disse o Rogério, e eu aguardo você aqui nessa sala abençoada que papai nos deu. Um beijo no seu coração, fique na paz, tenha uma quarta mais que abençoada e que o Senhor continue abençoando cada uma aqui. Beijo, obrigada, meu amor. Por tudo, que papai continue te abençoando. Quarta-feira que vem é o nosso pastorzão, pastor Tony, viu? Ore pela vida dele e continue orando pela vida e pela família da nossa poetisa Tanuri, viu? Amém.